Obrigado pela sua atenção. Este é o Conversas Cruzadas, aqui parceria da CBN Diário e TV Com. O programa, hoje nós iremos debater com o mercado as medidas anunciadas pelo prefeito Jean Loureiro para estimular o segmento, o setor imobiliário aqui na capital. Dentro do pacote enviado à Câmara de Vereadores, o pacotaço de 40 medidas, são propostas 12 medidas que interferem diretamente a este segmento. Medidas para desburocratizar alvarás de vigilância sanitária, cria licenciamentos simplificados para construções de até 750 metros quadrados de área e viabiliza o alvará para abertura de empresas em residências. Tem a questão do ITBI, tem a taxa de lixo, polêmica, um aumento pesado. Enfim, a proposta também prevê a troca de índice imobiliário para as obras do elevado do Rio Tavares e também da tão falada e esperada duplicação na Avenida Antônia do Vieira, no Pantanal. O pacote ainda altera a lei para ampliar a regularização de imóveis no município. O Executivo propõe ainda reduzir de 3% para 2% o valor do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Enfim, nós vamos tratar com especialistas no tema, pessoal que atua nesta área, o segmento imobiliário a partir de agora, no Conversas Cruzadas, repito, parceria CBN Diário e TV Com. Você pode participar do programa, o WhatsApp aqui da CBN, 991813800. Nós recebemos o avaliador mercadológico, o corretor de imóveis Jairo Ferraz, também a arquiteta urbanista Silvia Lenz, que é conselheira do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Recebemos também a arquiteta urbanista Patrícia Erden, também do CAU. E ainda o Fernando Vilrich, que é presidente do Secov, Sindicato da Habitação de Florianópolis e Tubarão. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela presença de todos. Vou começar com o Fernando. Fernando, nesse pacote aí de 40 medidas, até conversei essa semana com o presidente do Sinduscom, Hélio Barros, estava me dizendo que são 12 projetos de lei que afetam aí diretamente o segmento da indústria da construção civil e do mercado imobiliário, e ainda a turma não teve tempo para analisar o projeto e daqui a pouco já tem a votação. O que mais preocupa? Olha, primeiro, tudo bem, nossos colegas aqui presentes, olá, quero cumprimentá-los. Renato, obrigado novamente pela participação, pela possibilidade de estar aqui conversando. Primeiro dizer que eu acredito que pelo fato de ser um início de governo, um início de mandato municipal, essas medidas de fato têm que serem implementadas no curto espaço de tempo, aproveitando até o bom momento que naturalmente vem após uma eleição na própria relação com a sociedade e com a sociedade civil organizada. Então, de fato, se precisa organizar a casa, esse é o primeiro momento, é o primeiro passo que de fato tem que ser feito, E no pacotão aí, do Jean, tem algumas medidas que na verdade vêm sendo demandadas pelo mercado imobiliário já há algum tempo, E uma delas é a própria revisão das alíquotas do ITBI, que vieram naquele outro pacote da gestão passada, junto com a alteração da planta de valores imobiliários da cidade, o que trouxe aquele aumento bastante significativo do IPTU, veio... Sim, naquela atualização da planta. Na atualização da planta, 2 anos atrás, que houve um embate fortíssimo das entidades empresariais da cidade, do mercado com a prefeitura, e a gente alertava naquela época que tinha, junto com aquele projeto, um outro que talvez fosse mais prejudicial para o mercado, que era o aumento do ITBI. O aumento da alíquota de 2% para 3% e a extinção da alíquota de 0,5% sobre a parte financiada, o que era importantíssimo, principalmente para quem está adquirindo o primeiro imóvel, para quem financia, no momento onde você já está tendo outros gastos com o próprio imóvel, que é para mudança, comprar mobiliário, mandar fazer cozinha, enfim, E nós alertávamos à época, que o aumento do tributo, de 0,5% para 3%, um aumento muito significativo, não iria gerar aumento de arrecadação. E foi isso que aconteceu. Nós verificamos que 1 ano após o aumento do tributo, a arrecadação do ITBI do município não aumentou.
né? Ou seja, uma coisa né, genial. Né? Você aumenta um tributo e não consegue aumentar a arrecadação, porque nós alertamos que isso, na verdade, geraria informalidade. As pessoas não escriturariam os imóveis e não pagariam o imposto por absoluta falta de condição de pagamento. Sim. Né? Quando, na verdade, nós sugerimos à época que a prefeitura fizesse reduções do ITBI juntamente com campanhas de regularização, o que não aconteceu. Né? Então, agora, essa nova gestão, né, também lastreada pelos próprios números, obviamente, né, verificou que não adiantava continuar batendo nessa tecla e veio o projeto de redução do ITBI para os patamares anteriores, com algumas modificações, aí uma espécie de um desconto. Como é que ficou? Né? Bom, o alíquota, na verdade, ficou... até houve um certo aumento, digamos assim, no sentido de que ela passa, se não me engano, para 3,5%, e aí existe um desconto, né, para quem fizer essa transferência dentro de determinado prazo, né? E obviamente esse prazo, para quem realmente interessa, deve ser cumprido. 180 dias, né? O que facilita você conseguir pagar o imposto no mesmo patamar anterior, que é o 2%. E o 0,5% para o sistema financeiro volta, né? Mas aí limitado até R$100 mil. Né? Agora, não se compra imóvel de 100 mil reais aqui em Florianópolis? Mas a parte também, que se financia geralmente também não é do imóvel todo, né? Enfim, então, pelo menos o 0,5% sobre R$100 mil ele volta a ser aplicado, que o já dá um... da parte financiada? Da parte financiada. E o restante, o que extrapolar os R$100 mil, vai para o 2%. Né? Bom. Então isso já dá um alívio, isso já dá um alento, né? E já estimula, né, as pessoas a regularizarem essas compras e vendas, né? Trazendo o imóvel para regularidade e, obviamente, trazendo mais arrecadação para o município. Tá. O senhor acha que essa medida aí, ela vem em boa hora? Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos, né? Renato Igor, nós já tivemos Sim. em outras ocasiões discutindo o assunto, pegando um gancho do colega, na realidade o pacote não vem resolver a situação do ITBI. Ele oferece um desconto de 1% para quem pagar até 180 dias, né? E depois vai para 3,5%. O erro não está na taxa, no percentual colocado para pagamento de ITBI, e essa planta é a mesma que calcula o IPTU. Eu tenho casos aqui de 900% de diferença, tá? O cliente compra um terreno, eu vou lhe dar um exemplo, que eu vou protocolar amanhã, tá? O cliente compra um terreno no Cacupé, R$450 mil, tá? A prefeitura avaliou o terreno em R$2.566.000, emitiu um ITBI de R$76.992,37. Mas isso atual? Isso atual, vou protocolar amanhã. Tá, mas isso porque a planta genérica de valores há 2 anos estabeleceu desse jeito. Em 2013, tá, com a criação da planta genérica, uma empresa atribuiu o valor do metro quadrado na ilha. Então a prefeitura, com base nessa planta genérica, faz a multiplicação. Então, na realidade, está se dando um desconto, mas não está se mexendo no item principal, que é o valor real do imóvel. Sim, sim. Tá? Eu tenho casos aqui de 145 mil de ITBI e tenho pareceres deferindo da prefeitura, né? E naquela oportunidade que nós tivemos aqui no debate, a prefeitura se declarou réu confesso, né? Dizendo que de fato existem erros na planta genérica, mas pode ser corrigido através de laudos, né? De profissionais habilitados. Mas aí o cara tem que recorrer e tal, né? Mas aí, veja bem, poucas pessoas têm conhecimento. Pois é, claro. Eu tirei uma certidão essa semana e um cliente pagou 64 mil num terreno vizinho desse que eu estou fazendo avaliação. Esse cliente, provavelmente, eu vou trazer ele para 14, 15 mil reais de ITBI. Ele está na primeira guia aqui com 76 mil reais, tá? Eu tenho, então, eu gostaria de aproveitar o momento para sugerir ao prefeito, já que eu sei que isso dificultou as transações imobiliárias, porque o que está acontecendo hoje? O cliente assusta na hora de pagar o ITBI. Ele está comprando um imóvel de 300 mil e chegou lá, está avaliado em 1.800.000, né? Ele não concorda em pagar o ITBI. Ou ele fica no contrato particular, que é o que o prefeito já vinha, inclusive, falando na sua campanha, né?
ele fica no contrato particular, na procuração, não lavra a escritura, fica na informalidade. O cartório de registro de notas não ganha, a imobiliária ou o cliente cancela a operação, o Tribunal de Justiça não recolhe o fundo de reaparelhamento do judiciário, o registro de imóveis não recebe. Agora uma dúvida, esse valor, né, avaliado de mercado e tal, super valorizado, né, superestimado, é o mesmo valor que é utilizado como referência para a IPTU ou não? A planta, segundo me consta, a planta é uma só, tá? A planta é uma só e os percentuais podem ser diferentes, né? Atribuído para IPTU, para ITBI e tal, mas a planta é uma só. Qual é a alternativa agora nesse caso? A alternativa... Eu só gostaria de aproveitar... Pois não, fica à vontade. Dizer que tem outro lado perverso disso aí. Em momento que está se discutindo a questão do plano diretor, em momento que a cidade demanda desapropriações para melhoria de sistema viário e tal, que esse deve ser o valor da desapropriação. Então, o senhor está trazendo dados aí que é o valor venal do imóvel está muito superior ao valor de mercado e provavelmente a prefeitura, ao desapropriar, vai ter que pagar esse valor que ela considera... Mas aí entra a questão ali da troca de índice imobiliário também... Mas super exagerado. Sim. E aí o impacto vem na cidade, o impacto na cidade no urbanismo. Entendi. Vai haver um questionamento jurídico, né? Porque o município vai querer utilizar outro índice na desapropriação. Mas a alternativa, mas a dúvida é o seguinte, a alternativa seria fazer uma nova avaliação na planta genérica de valores? Eu sugiro, né, que porque os funcionários da prefeitura não tem como alterar. Porque existe uma lei e eles são obrigados a calcular de acordo com essa tabela, tá? Então, o necessário seria um novo projeto, tá? Que a prefeitura praticasse justiça fiscal, tá? Encaminhasse à Câmara, tá? E eles têm uma equipe competente lá de engenheiros, né? E de outras pessoas que eles podem contratar para fazer avaliações em Florianópolis e mudar a planta genérica de valores, tá, para o valor real de mercado. Porque na realidade o meu trabalho é pegar 3, 4, 5 imóveis naquela região, o valor daquele imóvel e provar que o que a prefeitura está cobrando está 500, 600% a mais. Sim, a questão é o seguinte, isso aí tem que ser para todos, né? O ideal não é que todo mundo precise contratar alguém para fazer uma avaliação, recorrer, enfim... Dá para ver claramente que tem problema. Tem o caráter social, né? Sim. Porque a pessoa que não tem condições de contratar um profissional, tá? Habilitado, um engenheiro ou alguém que tenha o Cadastro Nacional de Avaliadores, que é o meu caso, tá? Ela não tem, além de não ter essa informação, ela às vezes não tem condições financeiras de arcar com isso. Mas tem um problema de origem aí, que é o seguinte, quer dizer, o cidadão contribuinte tem que recorrer para buscar um direito que é dele em função de um erro da prefeitura. Quer dizer, não tem cabimento, né? Tem que mudar a base, né? Essa base de cálculo. E um fator importante, Renato Igor, que o representante do Secov colocou, é o seguinte, diminuiu a arrecadação. Sim. Porque as pessoas deixaram de lavrar a escritura, a prefeitura deixou de recolher ITBI por causa do valor, né? Então, quer dizer, esse foco para aumentar a arrecadação foi infeliz. Que começou errado. Porque se todo mundo pagar o real, né, a prefeitura arrecadaria muito mais. Não quer ser aviltado, não quer ser lesado. É que começou errado desde o início, né? Isso lá, mais de 2 anos, quando se fez aí o estabelecimento que isso que está pipocando hoje é justamente aquilo que nós alertamos há 2 anos e meio atrás, fizemos conversa cruzada aqui, né? E uma das coisas que deveria ter sido implantada e ainda não foi, talvez nessa gestão agora do Jean se faça, é justamente a Comissão Permanente de Reavaliação da PGV, que é uma lei que existe no município. Essa comissão, tecnicamente, por lei, deveria estar criada, né? O Secov, inclusive, deveria ser membro desta comissão, né? Uma vez que congrega as empresas do mercado imobiliário que têm profissionais, né, com essa capacidade, para que a PGV fosse anualmente ou constantemente revisada e atualizada, porque o mercado imobiliário ele é dinâmico, né? Então não adianta fazer uma planta genérica e deixar ela em vigor por X anos, porque logicamente ela vai estar inaplicável, né? Bom, daqui a pouco eu quero saber a opinião da arquiteta Patrícia Herden, que está aqui conosco, até para saber a sua opinião a respeito de linhas gerais, né, sobre o pacote de medidas no que diz respeito ao mercado imobiliário e também ao planejamento urbano aqui na nossa cidade. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta.
E para você que está aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, programa que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida.